Aqui em Belo Horizonte, o Internacional chegou para enfrentar o Atlético Mineiro na noite deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E na partida apresentará desfalques, muitos deles que inclusive ficaram em Porto Alegre trabalhando. Casos de Alan Patrick, René e Rodrigo Moledo, além de outros atletas que ainda estão se recuperando em tratamentos no departamento médico da equipe. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma rodada de entrevistas para os veículos que estão aqui na capital mineira. Na entrevista para a Bandeirantes, Barcelos falou sobre a ausência de Alan Patrick e sobre a necessidade de se encontrar uma solução na equipe com a ausência do principal jogador do time nesta temporada. Ele falou também a respeito da ponte que existe para o segundo semestre. Uma travessia onde o Inter precisa contar com o apoio do torcedor na parte mais difícil, porque no segundo semestre as coisas devem fluir com uma maior naturalidade. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 12 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Eu já falo aqui de Belo Horizonte, onde o Inter desembarcou na tarde desta sexta-feira. Finzinho da tarde, ali por volta de 5h30, 5h15, os jogadores entraram aqui no hotel. E a gente já ficou sabendo da lista de relacionados da equipe do Internacional e que tem desfalques e preservações que o próprio Mano Menezes já havia anunciado que aconteceriam nessa partida contra a equipe do Atlético Mineiro. 3 delas mais importantes, de jogadores que vinham tendo um papel importante na equipe. Um deles, Rodrigo Moledo, que não é um titular absoluto, mas ficou em Porto Alegre fazendo tratamento, fazendo reforço muscular, fazendo também um período de um descanso um pouco maior. O Moledo ficou em Porto Alegre e não é uma opção para o técnico Mano Menezes na partida deste sábado no Estádio Mineirão. Outros desfalques também na defesa. René, lateral esquerdo que vem sendo um dos jogadores mais regulares do Internacional nessa temporada, também não viajou para BH. Titularidade para Tauan Lara. E como o René não veio para Belo Horizonte, quem está aqui é o jovem Vinícius Rangel. Ele tem 20 anos de idade, é o capitão do time sub-20 do Internacional, lateral esquerdo, que tem uma característica muito parecida com a do René. E vai ter agora no Mineirão a oportunidade de, pelo menos, integrar o banco de reservas do Internacional. A outra novidade positiva é Alexandre Alemão. O centroavante está relacionado, recuperado depois de uma lesão muscular, onde a previsão era que ele voltasse perto do Clássico Grenal e ele conseguiu voltar uma semana antes disso. E o Alemão, uma notícia positiva, porque a principal notícia negativa é Alan Patrick. O principal jogador do Inter na temporada, de maneira indiscutível, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Também preservação, aquilo que havia sido avisado pelo técnico Mano Menezes. Ele fica em Porto Alegre trabalhando para poder estar à disposição do Inter na partida contra a equipe do América Mineiro na próxima quarta, também aqui em Belo Horizonte. Com essa lista de relacionados tendo essas novidades, essas ausências e essas novas surpresas no time, está muito difícil da gente definir a equipe titular do Internacional para esse jogo, tá? Eu tenho uma leitura, que não é exatamente uma informação, mas é uma leitura com base em quem está relacionado e com base também em qual é a ideia do Internacional para este jogo. Dúvida já começa no gol, tá? É John ou Kehler? Eu acho que joga Kehler aqui em BH. Aí na defesa teremos Igor Gomes, eu estou apostando, o Bustos acho que fica no banco, Vitão, Mercado e Tauan Lara. Essa é a defesa do Inter. 2 volantes, Matheus Dias e Gabriel Baralhas, devem começar jogando. E aí eu estou apostando em um trio de meias com Depena, Maurício e Wanderson, com Pedro Henrique na frente. Por que eu estou apostando nesse time? Porque o Mano Menezes falou depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a derrota do Inter no Beira-Rio, que ele iria testar algo diferente e que não pôde fazer isso em função da ausência do Maurício de última hora. O que o Mano ia testar era a presença do Maurício com Alan Patrick e Wanderson, e o Pedro Henrique sendo o centroavante. E eu estou entendendo, estou apostando nessa utilização do Pedro Henrique como centroavante na partida aqui em BH. Por isso, acredito que essa escalação é muito mais uma leitura bem no escuro, tá?
porque a gente não tem muitas informações sobre aquilo que o Mano trabalhou, ele tem preservado bastante, está sendo bem difícil de descobrir o time do Internacional. Então é uma leitura, bem no escuro é verdade, mas é uma leitura sobre qual seria o time do Internacional, tá? Além do time, delegação aqui em BH, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma série de entrevistas para os veículos que estão aqui na capital mineira acompanhando o Internacional. Estão aqui a Rádio Bandeirantes, a Rádio Gaúcha, a Rádio Grenal e também o Vozes do Gigante. E esses 4 veículos tiveram entrevistas importantes com o presidente Alessandro Barcelos ao longo desta sexta-feira. Eu entrevistei o presidente ao vivo no Donos da Bola Rádio, na Rádio Bandeirantes, e trago aqui algumas percepções interessantes do presidente para esse jogo contra o Atlético Mineiro e também sobre outras situações do futuro do Internacional. O presidente falou muito sobre a preocupação de jogar sem Alan Patrick, tá? E eu vou buscar aqui exatamente o que disse o presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista a respeito desse tema. O presidente está bastante preocupado porque entende que no ano passado o Inter conseguia jogar bem sem Alan Patrick e que nessa temporada o Inter tem uma certa dependência deste jogador, tá? E aí ele disse nessa entrevista que já teve conversas com o Mano Menezes e eu perguntei se esse é um tema que ele cobra, que ele conversa, o Mano Menezes, e ele disse que conversa muito com o treinador sobre isso. E ele falou, aconteceu no ano passado, o Alan Patrick fica fora e nós ganharmos jogos. E assim é o futebol. Esses jogadores com essa comissão encontraram um jeito de jogar sem o Alan Patrick. Tinha Maurício, tinha Johnny, é bem naquela época pós-Melgar, onde o Mano sacou o Edenilson e o Alan Patrick do time, de fato. Só que ali o Alan Patrick não era tão importante para a equipe, mas ele destacou. Precisamos encontrar um jeito de jogar sem Alan Patrick. E a hora de fazer isso é agora contra o Atlético Mineiro, porque o Alan Patrick, de fato, não está entre os relacionados e é um desfalque. Esse é o principal desafio do Internacional no jogo contra o Atlético Mineiro. O presidente também falou sobre uma espécie, e eu tentei construir essa leitura com ele, sobre uma espécie de ponte para o segundo semestre, ou uma travessia para o segundo semestre que entra na sua fase mais delicada, tá? O Inter tem uma sequência agora que é dura. Atlético Mineiro, no Mineirão, depois América Mineiro pela Copa do Brasil fora de casa, depois Grenal, depois Metropolitanos em Caracas, na Venezuela, depois ainda tem o América Mineiro fora de no Beira-Rio, um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Então uma sequência muito dura pro Inter, tá? E aí eu perguntei para ele, o senhor aposta suas fichas no segundo semestre? Porque no segundo semestre se espera que o time esteja melhor preparado e que esteja melhor reforçado. Virão reforços nesse segundo semestre. E ele, de algum jeito, foi nesse tom, de pedir ajuda para o torcedor primeiro, para fazer essa travessia da parte final do primeiro semestre. Classificando na Copa do Brasil, não ficando muito para trás no Campeonato Brasileiro, classificando na Libertadores, para chegar em um segundo semestre de maneira competitiva. Porque chegando em um segundo semestre de maneira competitiva, as coisas tendem a fluir um pouco melhor. Essa foi a leitura trazida pelo presidente Alessandro Barcelos. Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Rafael Claus, que será o árbitro da partida deste sábado entre Atlético Mineiro e Internacional. O Rafael Claus não apitava o jogo do Inter desde fevereiro de 2021, quando ele apitou aquele Flamengo e Internacional da expulsão do Rodinei. Ele que apitou aquele jogo, expulsou o Rodinei, e aí houve toda uma confusão, uma treta do Internacional com o árbitro, com a CBF, o que fez com que ele não apitasse mais jogos do Inter. Ele volta a apitar agora. E eu falo um pouco sobre o ambiente de insatisfação, e a gente conversando com os dirigentes do Inter, existe esse cara de novo aí vai vir apitar nossos jogos. Mas no ar, é importante dizer que o presidente foi um pouco mais cauteloso em relação ao Rafael Claus. Disse que o nível da arbitragem brasileira é baixo, que sim, o Rafael Claus prejudicou o Inter, mas que o nível da arbitragem é o que tem, não tem muito o que fazer. Não foi pro tom de sacanagem da CBF ou o presidente no ar. Fora do ar, outras pessoas que eu conversei da delegação estão um pouco mais indignadas, mas eu dou detalhes sobre isso aqui, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Inter e Atlético Mineiro apontam um favoritismo muito grande do Atlético Mineiro para essa partida no Estádio Mineirão. 40 mil torcedores. É hora de apostar no underdog, é hora de apostar no azarão. E aposta no Inter, então, na KTO. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Direto de BH, amanhã, mais detalhes, a preparação para a partida, informações direto do Mineirão também, a repercussão do jogo, tudo isso aqui no ADUPLA, beleza? Beijo!